Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Está começando mais uma edição do programa Vida e Saúde. E hoje aqui no programa estamos com a presença da doutora Renata Guedes, que é pediatra. E hoje aqui no nosso programa a gente vai abordar vários assuntos relacionados a asma, gripe, resfriados e muito mais. Doutora, tudo bem com você? Tudo jóia, Sabrina. Te agradeço pela presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no programa. Te agradeço o convite também, para mim é um prazer poder estar aqui com você. E nesse momento eu vou deixar para você se apresentar ao pessoal, quem é você, onde você trabalha. Então, Sabrina, eu sou Renata, sou pediatra e pneumologista infantil. Eu já tenho 6 anos que eu estou morando aqui em Nanuque, eu sou natural de Belo Horizonte, me formei lá. Mas já estou aqui já tem um tempinho, eu acabei desenvolvendo e fui crescendo já em pouco tempo, já consegui fazer uma clínica. Então é a Clínica Matrescência, onde eu trabalho atualmente. E já estou aqui esse tempinho já para tentar agregar alguma coisa para a cidade. Doutora, vamos iniciar a nossa entrevista então. Hoje a gente tem algumas perguntinhas, né? Perguntas que são, creio que seja de muitas dúvidas, né? De papai, de mamãe, que com certeza vão na sua clínica com essas dúvidas lá. E nossa primeira pergunta aqui na entrevista, doutora, é começar falando sobre esse tanto de virose, né, que estamos enfrentando, principalmente agora no inverno, né, com nossos pequenos aí. Eu tenho brincado com as mães que não tá fácil ser mãe, também não tá fácil ser pediatra nessa época, porque realmente esse ano foi um boom de viroses acima do que já é muito, né, porque todo ano a gente tem um período difícil, que é o período do inverno, e esse ano foi mais. E tem muito a ver com a pandemia, porque nós somos seres humanos e nós somos feitos para conviver em grupo, para se relacionar, para trocar germes o tempo todo. E as crianças, principalmente, ficaram numa redoma, né, de um cuidado muito grande por causa da pandemia, que não existe esse mundo de sem conviver, sem contato. E muito da nossa imunidade a gente adquire exatamente adoecendo, né? Que é a imunidade natural, a gente vai adoecendo e vai ficando imune contra aquele bichinho que causou a infecção. E as crianças ficaram extremamente protegidas e esse ano era já esperado disso acontecer, né? A gente sabe que quando a criança ela frequenta a escola, até os 5 anos, ela tem uma média de 8 a 12 infecções virais respiratórias por ano. 8 a 12, praticamente todo mês doente, né? E esse ano tá muito, eu tô falando, é uma semana assim, a outra também. Nossa! Então, tá pior realmente esse ano. Então, doutora, as alergias, né, respiratórias, no caso, estamos até falando dessa questão de inverno e tal, principalmente nossa cidade. Nanuque é uma cidade que a gente enfrenta o inverno, mas ao mesmo tempo é uma mistura, vem um calorão danado, depois vem esfria do nada. E essa mudança no clima, esses dias quentes, dias frios, como que é essa relação, assim, né, para a questão respiratória da criança? De adoecer, né?
o que acontece é que no inverno nós temos a circulação de mais vírus, né? E esses vírus são os principais causadores dessas infecções em crianças. E acaba que no inverno a tendência é de nós nos fecharmos mais, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. Todo mundo trabalha com a janela mais fechada, as crianças reduzem a exposição ao ar livre e isso faz com que a gente transmita mais esses vírus que já circulam mais nessa época do ano. Então, realmente tem essa relação, sim. Uma questão que sempre chega no consultório não pode andar descalço, ficar sem camisa, eu não estou levando ele na pracinha mais porque está muito frio, né? Isso faz parte da cultura, já está enraizado na cultura, principalmente do pessoal mais velho, porque antigamente a gente realmente achava que isso fazia mal, né? E até os próprios médicos mais antigos, eles falavam, não pode andar descalço, não pode tomar gelado. Ficar descalço dentro de casa, igual mesmo minha filha, não fica com medo no pé nem de jeito nenhum. Na verdade, o que a gente já tem isso muito bem estabelecido é que quanto mais a criança for exposta ao ambiente, quanto mais contato ela tiver com a natureza e mais vida ao ar livre, melhor para ela. Então, muitas vezes, no intuito de proteger a criança, deixar ela ali fechada, a gente está aumentando a chance dela adoecer e do corpo não saber lidar com a infecção quando ele tiver contato, porque a gente não vai conseguir proteger ela de tudo. Então, quanto mais vida ao ar livre, melhor. E isso inclui tudo. É a tal da vitamina S, da sujeira, que é tão importante quanto as outras. Né? As crianças, isso é comprovado mesmo por estudo, que as crianças que moram num apartamento, que não tem contato com o chão, que a chupeta está sempre muito esterilizada, que está tudo muito perfeito, ela adoece mais e ela tem uma chance muito maior de desenvolver quadros alérgicos no futuro. Entendi, doutora. Doutora, eu tenho também um tema, né? E foi uma das perguntas também de alguns seguidores, que hoje eu abri uma caixinha lá no Instagram, né? Falando da sua presença aqui no programa. E aí muitas pessoas confundem, né? A tal da bronquiolite, é isso? Isso. Com asma. Assim, crianças que têm bronquite asmática, não sei se é a mesma coisa, mas assim, qual a relação e qual a diferença entre os dois, doutora? A bronquiolite é uma época do ano, a pior época do ano para a bronquiolite é exatamente essa. Nós temos vários vírus que estão implicados na bronquiolite, mas o principal é um que chama vírus sincicial respiratório. E ele circula muito nesta época do ano, no inverno. A bronquiolite, ela não é a mesma coisa de bronquite nem de asma, apesar do nome ser muito parecido. Parecido, né? Muito parecido. A bronquiolite, ela, por definição, vai ser um bebê menor que 2 anos que gripou e teve como consequência uma reação inflamatória no pulmão. Sim. E esse bebê vai chiar, parecendo, né, com aquela criança que tem asma. Ele pode ficar cansado, com falta de ar, pode tossir bastante, ter dificuldade de mamar. Então é muito parecido, só que por definição, essa criança não quer dizer que ela tenha bronquiolite, que ela vai ser uma criança com asma no futuro. Então qualquer criança que chia abaixo dos 2 anos, ela vai ser enquadrada como bronquiolite. E se futuramente, né, ela continuar tendo quadros respiratórios, de chieira, essa inflamação pulmonar realmente continuar depois dos 2, 3 anos de vida, a gente vai fazer o diagnóstico clínico dela de asma. Sim. Então é diferente, apesar disso, a bronquiolite não tem um tratamento específico, aí que confunde mais, porque algumas vezes nós tentamos extrapolar, pegamos o tratamento da asma e usamos na bronquiolite, porque a bronquiolite não tem um tratamento específico. E às vezes a criança responde, às vezes não, mas realmente são patologias diferentes. Certo, doutora. Doutora, e quando assim, quando é que a criança, como é que sabemos, né, quando a criança está numa situação de crise asmática? A primeira vez que a criança tiver a crise, vai ser o médico que vai diagnosticar. Não tem um exame que a gente precisa fazer para fechar esse diagnóstico de asma. O médico vai examinar a criança e vai identificar os sinais de asma junto com a história clínica. Então, aquela família que já tem várias pessoas com
com asma, ou então a mãe que já tem um filho que tem um quadro muito repetido, ela vai saber identificar. Entendi. Mas uma criança que nunca chiou, a mãe não vai conseguir em casa identificar. não vai, tem realmente procurar um médico, porque muitas vezes a criança ela tem aquela obstrução nasal, aquele barulhinho, né, que incomoda para dormir, faz um barulho muito alto, e quando você encosta no peito da criança, ele está vibrando. Aí várias consultas, a mãe falou assim, eu acho que ele está chiando, porque encosta a mão no peito e vibra, mas na verdade está vibrando pela obstrução nasal. Confunde, é difícil da mãe saber identificar. Então, somente com aí vai ter que ser realmente no especialista, né, no pediatra ou no pneumologista mesmo. Certo, doutora. Doutora, outra pergunta e dúvida de muitos pais e de muitas mães também. Quando os bebês, né, ou as crianças de até 2 anos, né, iniciam na creche, a velha síndrome da creche, né, começa a gripar muito, resfriar, tosse, tem toda essa situação de gripe, né, nessa fase, quando entra na creche. Como que é essa situação? Essa fase da creche é difícil, a gente já está falando o termo escolite, né, que é o tanto de infecção que vem junto com a escola e com a creche. E quanto mais cedo essa criança precisar entrar na creche, mais cedo ela vai ser exposta com menor número de vacina, né, e ainda mais vulnerável. Não é o ideal, mas cada família acha o seu ideal, né? Hoje mesmo eu atendi uma família que vai precisar colocar a criança de 4 meses, 5 meses, porque a mãe volta a trabalhar. Então, tem certas coisas que a gente, né, não consegue o ideal. Mas quando a criança ela entra na creche, ela vai ser exposta a muitos vírus. Então, a gente já espera que ela vai adoecer bastante. E isso não quer dizer um problema de imunidade. Todas as crianças têm uma imunidade mais vulnerável. Até por volta dos 5, 6 anos, elas vão adoecer muito mais. Por volta dos 5 anos, ela vai ter uma maturidade imunológica parecida com a nossa de adulto. Então, ela já não pega tudo que ela tem contato. Mas até essa idade é aquele caos de adoecer bastante. Eu já ouvi até casos de mãe falar assim, não vou levar mais pra creche porque gripa demais e tal, adoece. Então, assim, o problema não é a questão da creche nem cuidado, é a questão que a criança isso é muito importante, não é falta de cuidado. Adoeceu porque só que colocou na eu creche. levei no pula-pula. Não é porque levou no pula-pula, é porque lá no pula-pula tinha aquele tanto de criança e com certeza alguma criança estava doente e transmitiu. O que adoece é o contato com outra pessoa doente, ou uma criança ou um adulto, né? Mas a criança tem sempre a secreção, ela passa a mão aqui, ela pega um brinquedo, ela coloca alguma coisa na boca, então a transmissão é muito maior do que no adulto. E fica todo mundo querendo o remédio mágico da imunidade, né? O que eu faço? Como que eu vou... tem alguma coisa que eu posso dar para aumentar a imunidade? Eu já ouvi até isso também, assim, de tratamento de imunidade. Não sei se tivesse esse remédio, a gente ia colocar na caixa d'água da cidade, ia ser maravilhoso, né? Não existe. Para aumentar a imunidade, eu sempre falo que são 5 coisas. Principal, uma alimentação saudável, né? Alimentação de casa, rica em fruta, rica em alimentos de verdade, né? E não em pacotinhos industrializados. Beber muita água, isso é bom, né? Para todo mundo, é essencial. Ter vida ao ar livre, né? Brincar no chão, na terra, na areia e realmente ter contato com a natureza. Lavar as mãos ao chegar em casa. Todos nós, não só as crianças, mas nós também transmitimos muita coisa através das mãos. E manter o cartão de vacina em dia, se possível, no particular também, né? O nosso cartão do SUS, ele é muito bom, é um dos melhores do mundo em proteção, mas ainda existem outras vacinas a serem complementadas no particular para aquela família que pode. Então, é o pacotinho da imunidade que não está no comprimido, né? É mais um estilo de vida mesmo. Certo, doutora. Doutora, a gente vai entrar num breve intervalo, mas a gente volta no próximo bloco. Vamos estar falando, né, sobre as alergias, sinusite e também pneumonia. Fique por aí que voltamos já já.
Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. Estamos hoje aqui com a presença da doutora Renata Guedes, que é pediatra. Estamos abordando hoje aqui vários assuntos relacionados à gripe, alergia, e vamos dar continuidade com a nossa entrevista. Doutora, a tal das rinite, sinusite, e é tanto zite que existe, né? Mas os pequenos, nesse caso, desde pequeno já se pode ser diagnosticado com algum desses sintomas? Assim, na verdade, a rinite, ela tem uma predisposição, na maioria das vezes, a rinite, né, alérgica, a asma alérgica, ela tem uma predisposição genética. Então, faz parte da consulta abordar com os pais o histórico familiar, né? E essa criança que tem os pais, né, os familiares, um irmão, a gente já acende uma luz vermelha, que essa criança realmente pode desenvolver ao longo dos anos um quadro alérgico. O pacotinho da alergia, ele inclui não só a rinite, mas também a conjuntivite alérgica, a dermatite atópica, que é aquela pele mais seca e sensível, né? Alguma alergia alimentar pode estar associada também, e a asma pode vir também. Nos bebês, a gente não consegue diagnosticar a rinite. Isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Ela vai criando, né, essa doença. Mas alguns bebês, a gente até lembra de alguns pacientes aqui, quando eu estou te falando isso, já dá para desconfiar que ele vai ser uma criança alérgica. Eu sempre falo com a mãe, vamos começar a tirar as coisas do quarto, os bichinhos, vamos começar a trocar um pouco, porque é uma criança que, mesmo pequena, já coloca muito a mão no nariz e já começa a coçar, aquela criança que espirra com muita facilidade, ou que tem aquele nariz muito entupido à noite, não consegue respirar bem, e sempre tem uma história familiar positiva. Então, algumas vezes a gente consegue realmente desconfiar, mas o diagnóstico é com a criança mais velha. Entendi. Doutora, eu tenho certeza que alguma mãe, né, e algumas mães já levaram seu filho em algum médico, clínico geral ou algo do tipo, e prescreveu que a criança estava com tosse alérgica. Passou o antialérgico e pronto. Mas será que esse termo tosse alérgica realmente existe? Não existe muito esse termo tosse alérgica, né? A tosse, ela é uma manifestação e muitas vezes incomoda, muitas vezes não, sempre, né, vai incomodar, mas na maioria das vezes ela é uma manifestação para tentar proteger o corpo, né? Eu falo que quando a criança está com secreção, a tosse é uma vassourinha do pulmão, ela está tentando levar a secreção para fora, só que a criança, ela tem essa dificuldade de expectorar, né? Por isso que o soro fisiológico, que é aquele negócio que a gente fala, queria um remédio para tirar com a mão, qual que é? O soro, ele vai literalmente entrar de um lado, sair do outro, e limpar a via aérea da criança. Então, a tosse, ela não é alérgica ou não. Claro que com o passar do tempo, né, numa criança que já tem um quadro de asma, os pais, eles sabem que aquele barulhinho característico ali já está indicando que a criança está entrando numa crise. Entendi. Mas, no geral, não existe essa definição de tosse alérgica, e o antialérgico, ele não vai ajudar, né? O antialérgico, ele vai ajudar quando tem um sintoma
é relacionado principalmente ao nariz e ao olho. Então, na conjuntivite alérgica, na rinite alérgica, o antialérgico, ele é realmente a primeira opção de alívio. Agora, para tosse, infelizmente, ele não vai ajudar. Entendi, doutora. Alergia a mofo, ácaro, né? Lugares que apresentam umidade. Como é realizado o tratamento para crianças que têm esse certo tipo de alergia? O mais importante quando a gente desconfia de um quadro alérgico é a gente identificar qual que é o fator que está desencadeando aquela alergia. Porque mesmo as rinites e a asma, ela pode ser não alérgica. Na maioria das vezes ela é alérgica. Quando a gente consegue identificar, a gente consegue tratar direcionado, né, para aquele agente específico. Por isso que lá na clínica agora a gente colocou o teste alérgico também, que faz muita diferença no tratamento. A gente faz tanto em adulto quanto em criança. E é um teste simples, rápido, né? A gente faz aquele puntura ali na pele, não chega a ser agulha nem nada, uma coisa simples que já dá em 15 minutinhos já sai o resultado e a gente já consegue identificar. Quando a gente identifica, né, que a criança é alérgica a ácaro, além do tratamento medicamentoso, eu falo que 50% do tratamento das ites, né, alérgicas é o remédio e os outros 50% é o ambiente. Porque não adianta nada a gente descobrir que a criança tem alergia a ácaro, que é a poeira domiciliar, e a gente continua com aquele ambiente poluído. E não quer dizer que a casa é suja. Toda casa vai ter ácaro, toda casa vai ter poeira. A mãe pode limpar de manhã, que de tarde já vai ter. Então, nós temos que mudar algumas coisas em casa, encapar colchão e travesseiro, tirar alguns bichinhos do quarto. A gente tem como melhorar o ambiente para a criança não ficar bem só com a medicação. Querendo ou não, assim, Nanuque em si é uma cidade já que é úmida, né? Sim, assim, pelo tem muitas rio, casas que já tem esse ambiente da casa, já se torna úmido, né? Isso. Aí a gente identificando que essa criança tem alergia a mofo, também temos as medidas para alterar em casa, para fazer em casa, né? Cachorro, gato, são todos alérgenos que são os mais comuns, a gente consegue identificar no teste alérgico. E outra coisa também, né? Às vezes, a criança é muito alérgica, tira o cachorro de casa. Às vezes tira, sendo que não é necessário. A gente fazendo o teste alérgico e dando negativo, a criança... Nós vamos buscar outras coisas em casa e não o pobre coitado do bichinho, que às vezes tem que sair de casa, né? E não é nem um carrinho em casa, e não é o causador. Né? Doutora, o uso de bombinhas, principalmente esse inverno, já vi muitas crianças também usando, né? Os corticoides, inalatórios, como usar, assim, né, corretamente o desse medicamento e, assim, se ele pode causar algum problema futuro na criança. O corticoide inalatório, ele é a base do tratamento, né, da asma. A asma é uma doença inflamatória, é uma inflamação no pulmão. Então, o principal tratamento é exatamente o corticoide, que é um anti-inflamatório mais potente que nós temos. Além desse tipo de remédio, nós temos os broncodilatadores, porque como os broncos estão com o lumen reduzido na asma, a gente conseguir fazer a dilatação do bronco faz o ar passar melhor e a criança ter um alívio dos sintomas, tanto da falta de ar quanto da tosse. Existia um medo, assim, uma crença, né, de que essas medicações pudessem causar dependência, né? Fica viciado na bombinha, ou que elas causam mais mal do que bem. E muitas pessoas tinham esse receio de começar a usar. Mas, na verdade, isso é tudo um pouco de crença mesmo. Quando usa o broncodilatador, pode acelerar o coração, na maioria das vezes ele vai acelerar o coração, parece que está passando mal. Né? E os pais percebem e podem ficar inseguros. Na consulta a gente já explica exatamente isso. Mas no caso, assim, veio uma pergunta até aqui da minha filha. Ela passou uma vez pelo clínico geral e foi medicado a bombinha para ela. Ajudou. Mas assim, nesse caso, a bombinha só é usada então numa situação que a criança apresenta asma. Correto? Sim, a bombinha, ela é indicada nos casos que a criança tem essa broncoconstrição, que é a asma. Tem algum, no caso, somente com especialista para poder descobrir se realmente já vai ter a asma. A gente não consegue, por exemplo, o telefone, a mãe está explicando que a criança tem, eu não consigo te falar se ela está precisando disso ou não. É diferente da criança que já tem o diagnóstico de asma. A mãe já sai da consulta com orientação de realmente iniciar o tratamento com a bombinha se ela perceber algum sinal. É diferente da criança que não tem e a mãe está na dúvida se está chiando ou não. Entendi, doutora. Entendeu?
Doutora, por último, nossa pergunta aqui é pneumonia. Como geralmente se descobre que a criança tem essa doença e como é o diagnóstico exato, né? E a prevenção que se deve ter? A pneumonia, esse ano nós infelizmente estamos tendo mais casos de pneumonias e pneumonias mais graves. Eu tive uma criança recente que ficou mais de um mês internado, então aquele quadro realmente mais arrastado. A pneumonia, o principal diagnóstico é clínico. Se eu estiver num lugar que eu não consigo fazer raio-x, eu não preciso do raio-x para fazer o diagnóstico da pneumonia. Muitas vezes pela ausculta, né, com o estetoscópio a gente consegue identificar a alteração, mas o principal sintoma que a mãe consegue, né, desconfiar ou identificar é a criança que está respirando mais rápido. É aquele esforço respiratório, aquela respiração mais ofegante, a barriguinha balançando, ou então a criança com a respiração realmente mais rápida do que o normal. É o primeiro sinal clínico de uma pneumonia. A gente tem disponível, né, o raio-x, então é um forte aliado no diagnóstico, e o tratamento vai depender do caso, né? Nós temos pneumonias por vírus, temos pneumonias bacterianas, tem crianças que dá para tratar em casa, ambulatorialmente, fazer o acompanhamento regular nas consultas, tem criança que realmente precisa internar, fazer antibiótico venoso, então realmente cada caso é um caso. É importante dizer que não existe princípio de pneumonia, é um termo que acabou sendo muito usado, né? No geral, a gente escuta muito isso, mas não existe. Eu falo, é a mesma coisa de alguém chegar para você, olha, você tá com princípio de gravidez. Você vai falar, esse médico tá doido, ou eu tô, ou eu não tô. Não está. Né? Então, não existe esse princípio de pneumonia. E a prevenção, além daquele pacotinho das 5 coisas que eu te falei, nós temos algumas vacinas disponíveis na rede particular que elas vão ampliar a proteção contra os principais germes que causam essa pneumonia. Entendi. Entendeu? Então, a gente, quem puder vacinar no particular também é uma maneira de prevenção eficaz. Certo, doutora. Doutora, nosso tempo é curto, né? Mas também nosso bate-papo, as dúvidas que tiramos aqui hoje no programa. E para as pessoas que estão nos assistindo, né, que querem saber mais informações sobre o assunto, né? E onde te encontrar, quais suas redes sociais? Então, atualmente eu estou trabalhando na clínica Mater Essência, ela fica na Avenida Belo Horizonte, aqui em Nanuque. Nós temos o Instagram da clínica, que é o @clínica Mater Essência. Posso até abrir uma caixinha lá de pergunta para continuar esse bate-papo e estou disponível quem quiser, né, conversar, quem tiver alguma criança que precisa de ajuda, é só procurar a gente, ligar, nós estamos aqui disponíveis. Doutora, agradeço mais uma vez pela sua presença aqui no programa, né? Por ter aceitado nosso convite. E a porta da TV está sempre aberta para você, o programa Vida e Saúde. Muito obrigada pelo convite, foi bom participar com vocês. Que ótimo, doutora. Então, gente, para vocês que querem saber mais sobre esse assunto que abordamos aqui hoje, né? Pode estar entrando em contato com a doutora pelo @ que ela deixou aqui. E para mais informações sobre outros assuntos, continue acompanhando o programa Vida e Saúde e seguindo as nossas plataformas digitais aqui da TV 3 Fronteira, Instagram, Facebook e YouTube. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo.
Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.